linha do livro sobre compromisso, a gente vai estudar agora sobre o encorajamento, né? Sendo um estimulador de plantão. Então, a gente viu o legado, do legado a gente foi para o compromisso, e agora a gente vai falar sobre o encorajamento. Eu gosto muito desse material, né? A gente aprende, né? E aprende de uma forma muito gostosa. Então, hoje a gente vai fazer uma pequena introdução para a gente entender o que a gente vai estar estudando, né? E eu vou compartilhar com vocês a apresentação que o pastor Josadak faz sobre esse material, né? Então, ele fala assim, ó, encorajamento, sendo um estimulador de plantão. Faz parte da série Discipulado de Liderança, que já é a série que a gente está estudando, preparado para treinar líderes na igreja local. As 8 lições desse módulo estão baseadas no livro de Ruth. Olha que legal. Então, nós vamos estudar Ruth agora. A gente estava vendo Tessalonicenses e agora a gente vai falar sobre o livro de Ruth. E na escola dominical a gente vai permanecer com o livro de Tessalonicenses. Então, olha só. Baseado no livro de Ruth, que nos ensina que é possível desenvolver um encorajamento mútuo, mesmo em ambientes marcados por perda ou por dor. O livro de Ruth é excelente para nos ajudar a enxergar que há uma luz no fim do túnel. Acho que vai ser muito bem, vai vir numa hora muito boa esse estudo, né? Porque diante de tudo isso que está acontecendo, muitos de nós, muitas vezes, não conseguimos trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Hoje eu conversei com a tia que dirige a van que a Ana Laura vai para a escola. Então, desde final de março, ela está sem trabalho, né? Vamos se dizer. E muitas pessoas, segundo ela me relatou, não, embora foi um contrato, né, que a gente faz da van, uma prestação de serviço, mas como muitas pessoas também são prestadores de serviços e são autônomos, muitas não estão conseguindo cumprir o contrato. E ela falou, Jerusa, é muito difícil, né? Mas a gente crê que Deus tem um propósito, a gente crê que isso vai passar, a gente crê que vai ficar tudo bem. Então, ou seja, mesmo com todas as dificuldades, né, ela está buscando enxergar, ter uma visão de esperança do que vai acontecer lá no final. E esse estudo sobre encorajamento, acho que vem numa hora propícia nos encorajar, né? E fazer com que nós também venhamos a encorajar pessoas a permanecer, mesmo diante de toda essa circunstância. A Ana está entrando ali com o Toniel também. Então, olha só. A vida dessa mulher, né, de Ruth, revela que todos nós, sem exceção, somos vulneráveis à dor e ao sofrimento, mas que tudo acaba bem quando Deus está no controle. Você está carente de estímulos para continuar a viver? Né? Como que está o nosso coração diante dessa quarentena e tudo que a gente tem passado? Muitas vezes a gente mesmo fica sem estímulo e eu penso que ainda mais a gente que está acostumado a estar na igreja, que está acostumado no meio dos irmãos, muitas vezes a gente fica triste, né? De não ter isso mais. Porque quando a gente está ali em comunhão, não que a gente não esteja em comunhão aqui, mas nós somos um povo que gosta de estar perto, de abraçar, de conversar, de comer junto. E muitas vezes, quando a gente não tem essa comunhão, a gente não fica estimulado, né? A gente fica carente mesmo de estímulos. Então, apesar das circunstâncias desfavoráveis, você ainda acredita que as coisas podem mudar em sua vida? Está desejoso por esperança, liberdade e conforto? Então, esse livro, esse estudo é para você. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Amém? Isso é o que o pastor Josadak ministra para a gente, para que a gente comece, então, a fazer esse estudo sobre o encorajamento. E hoje, nós vamos fazer uma visão panorâmica. Ou seja, a gente vai entender o que a gente vai estudar. A semana que vem a gente já entra num tema, numa aula muito importante, que são coisas ruins acontecem a pessoas boas. Então a gente já vai estar trabalhando, já vai pensando aí nessa semana, porque isso nós vamos trabalhar a semana que vem. E hoje a gente vai ter, então, essa visão panorâmica daquilo que a gente vai estudar. Se você está com a sua Bíblia e quiser abrir, a gente vai ler 2 versículos. 1 Tessalonicenses 5:11
e 1 Tessalonicenses 2:12. Se você quiser só anotar para você ler depois também, não tem problema, eu vou ler aqui. Então, 1 Tessalonicenses 5:11 diz assim: Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E 2:12 fala assim: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Lembra que a gente viu isso no estudo passado? Do compromisso? Acho que na penúltima aula a gente falou sobre isso, sobre exortar, sobre consolar, né, sobre admoestar. Então, olha só, de que forma a passagem acima expressa o conceito de encorajamento? O grande problema é que muitos entendem exortação como uma coisa negativa. E vou falar para vocês, gente, exortação não é uma coisa negativa. Porque quando o nosso pastor, né, quando a pessoa que caminha com a gente nos exorta no amor, ele quer nos encorajar a deixar algumas coisas que nós estamos fazendo, né, um exemplo, que não está sendo bênção para nós, né, deixar aquilo de lado para que a nossa vida ande, para que a gente não venha sofrer, não venha. Então, quando a gente recebe uma exortação no amor, não é uma coisa negativa, né? Pelo contrário, é uma forma de nos encorajar a abandonar aquilo que está nos afetando e ter uma outra vida. Oi, Ana. O que significa exortação? Exortar, Ana, é como assim, vou falar, uma criança fez bagunça, entendeu? A criança subiu no sofá. Subiu na janela. Os meninos me escutaram aqui e falaram assim, dá uma bronca. Então você fala assim, não faça isso. Você pode se machucar. Entendeu? Mas existem várias formas, Ana, da gente exortar. Né? E nós, cristãos, temos que aprender a exortar no amor. Então tem vários jeitos. Eu posso chegar e falar assim, desce daí, menino, você não tá vendo que você vai rachar a sua cabeça? Que você vai se machucar, eu já falei. Né? Como eu posso chamar e falar assim, ó, vem aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Se você subir ali, vai ter consequências. Você pode cair, você pode se machucar. Então não vá por aquele caminho, não suba ali. Porque aquilo pode ser ruim para você. Que tal a gente fazer de uma outra forma que você não venha a cair, não venha se machucar, não venha se prejudicar? Entendeu? Entendi. Então isso é o exortar. É uma bronca, chamar a atenção, mas assim, no amor, muitas vezes, né, a gente percebe, né, estudando Tessalonicenses, ou estudando as cartas de Paulo, que Paulo exorta o povo no amor. Ele fala o que tem que falar, né, fala as verdades, mas fala no amor, para encorajar as pessoas a não fazer mais aquilo de errado, né, e fazer o que tem que fazer certo. Então, exortar é uma bronca, resumindo. Né? Então, olha só, a admoestação, repreensão ou bronca, né? Então, aqui a continuação já ia falar sobre isso. Quando, na verdade, é o contrário. Existe uma diferença muito grande entre exortação e admoestação. Tanto em uma quanto na outra, você chega junto de alguém que está em crise, em uma situação perigosa, ou até numa situação de pecado, uma situação pecaminosa, mas os objetivos são diferentes. Agora nós vamos responder bem para a pergunta. Vou pegar uma canetinha aqui que eu não tinha grifado essa parte. Então, olha só. A exortação procura mostrar um alvo a alcançar e encoraja a pessoa a chegar lá. Né? Então, o exemplo que eu dei da criança, a gente fala para ela assim, olha, você pode chegar naquele caminho sem subir no sofá, sem arrebentar a boca. Quando eu era criança, vou dar um testemunho para vocês. Eu tinha uma por dentro assim do lábio, tipo freio, sabe quando sabe que a criança tinha um freio aqui assim? Lá aqui dentro assim da boca. E eu precisava fazer uma cirurgia. E eu subia na grade da janela da casa da minha avó, e minha avó falava pra mim, não sobe aí que você vai cair, menino, vai bater a boca, não sobe. E até que um dia eu caí e bati a boca. E bati bem aqui nessa região por dentro, que resumindo a história, a gente cortou aonde eu tinha que fazer a cirurgia. Não precisei fazer. Meu pai foi poupado de um gasto, né? Acho que foi a primeira vez que uma exortação foi do jeito contrário. Mas eu tinha
dois caminhos. Talvez a cirurgia que eu tinha que fazer ia ser bem menos dolorida, porque eu ia tomar anestesia, né? Mas eu devia ter uns 6, 7 anos, mas eu lembro bem nítido que tinha uma porta de correr, assim, na casa da minha avó, de vidro, e eu bati a boca no trilho da porta. Eu caí, né? E cortou e não precisei fazer a cirurgia, fiz sozinha. Mas enfim, né? É você encorajar uma pessoa, né, a chegar lá, ou então, quando você exorta, você anima a pessoa a sair da situação caótica que ela está, né? Ou seja, não tema, você consegue, tenha ânimo, tenha coragem. Geralmente uma exortação vem seguida de uma palavra de encorajamento. Então vamos pegar uma pessoa que tem um vício, um exemplo. Você vai explicar para ela, você vai exortar que aquilo faz mal para ela, mas junto você vai encorajar, olha, eu vou com você, nós estamos juntos, você vai conseguir passar por isso. Isso é a exortação. E a admoestação mostra as consequências do erro, da situação, ou do permanecer naquele erro, naquela situação. E adverte a pessoa a mudar enquanto é tempo. Ou seja, olha, isso que você está fazendo, né, vai gerar consequências ruins. Isso é pecado. Né? Vamos, né? O que a palavra de Deus fala? Né? Que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, né? Que o Senhor é rápido em nos perdoar. Então, assim, cuidado com a vida que você está levando, se arrependa disso, né? Busque a Jesus, que Ele vai te libertar, que Ele vai te salvar. Mas olha só, a exortação é uma obrigação de todo cristão. Nós, como cristão, nós devemos exortar, ou seja, encorajar as pessoas a deixar aquilo que faz mal. Mas a admoestação, né, é para a liderança, para aqueles que estão cuidando. Então, aqui todo mundo cuida de pessoas, né? É para quem tem bom testemunho, para quem é irrepreensível. Caso contrário, não há autoridade nisso. E aí eu abro um parênteses aqui de como que está a nossa vida. Sabe aquela história assim que nós precisamos viver o que a gente prega? É isso aqui. Porque você vai ter autoridade para falar para a pessoa. Viva dessa forma, viva conforme a palavra. Muitas vezes a gente também comenta aqui que muitas vezes a gente não precisa nem falar, que só da pessoa ver o nosso testemunho, ver a forma como a gente conduz as coisas, ela já vai falar assim, opa, estou fazendo do jeito errado, estou conduzindo do jeito errado. E olha só, continuando nisso, existem muitas situações que geram esse desânimo em nós, nas pessoas que nós acompanhamos. E a primeira delas, eu acho que talvez seja a que mais pegue, né? Que são as fofocas e as calúnias. Como isso gera tristeza no nosso coração, na verdade? Quando uma pessoa fala uma coisa que não é real sobre você, quando uma pessoa leva uma coisa sua que é em verdade. Nós, como cristãos, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Ó, fulano, você tá com um problema com o ciclano? Então tá, então vamos chamar o ciclano aqui, vamos conversar, vamos pegar uma pessoa neutra para estar junto e vamos encerrar essa fofoca. Então, olha só, as fofocas e as calúnias. Essas coisas quase sempre nos deixam prostrados, a ponto de queremos deixar tudo e fugir. Normalmente, esse tipo de experiência negativa nos deixa completamente embrulhados no terror da sombra do desânimo. Por mais fortes que pareçamos ser, ainda assim seremos intensamente machucados. E isso machuca mesmo. Então, se você precisa tratar algo com uma pessoa, né? Procure o pastor, procure a mim, enfim, né? Mas não leve e não traga informações que podem ser infrutíferas, que podem ser inverdades, que podem machucar uma pessoa. Então, olha só, esse é o primeiro. O 2, palavras torpes. O que são palavras torpes? São aquelas palavras que não servem para edificar. E geralmente são essas palavras que geram endurecimento na alma, a ponto de nos tornar pessoas armadas contra qualquer insinuação de conflito, o que é inevitável no convívio diário de uma igreja. Né? Então, ou seja, se aquilo não vai edificar o seu irmão, você não precisa falar. Né? Não leve essas palavras. E eu vou além. Aqui ele fala no convívio diário da igreja, mas isso dentro das nossas casas. Quantas vezes a gente está nervoso, a gente está coisa, você vira para um filho, vira para alguém e fala, mas você não presta para nada, você não sabe fazer, você é um burro, você é isso, você é aquilo. O que vai edificar?
né? Você só vai estar amaldiçoando a pessoa. Então, nós precisamos cuidar muito disso. E o terceiro, perseguição gratuita e sofrimento. Quando qualquer uma dessas coisas se multiplica em longa escala, como foi no caso de Jó, o desânimo é quase inevitável. O pior de tudo é que ele quase sempre subtrai do nosso coração toda a paz que possuímos. Precisamos, portanto, de um tratamento integral. E já temos o remédio. E qual é esse remédio, pessoal? É o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus, né? Mas precisamos desejar a cura e correr atrás, tomando os cuidados que estão ao nosso alcance para que isso aconteça. Então, um livro muito interessante. Oi, mocinho, chegou um mocinho no discipulado para ficar com o vô. Eu não sei qual parte da Bíblia vocês estão lendo, né? Mas um livro muito interessante para ler é o livro de Jó. Acho que a Lu está lendo, ou a Lu comentou algo que estava lendo sobre o livro de Jó. Né, que nós vamos ver muito isso sobre a questão da perseguição e todo o sofrimento que Jó passou. Então, olha só. E quais são as formas, né, de nós encorajarmos as pessoas? A primeira é o Espírito Santo. O encorajamento é o principal ministério do Espírito Santo. Aliás, em João 14, 16 e 26, ele é chamado de Consolador. Né? O termo grego para consolador é paráclito, que significa chamado para estar ao lado ou assistente permanente. Ou seja, o Espírito Santo, né, é o assistente permanente do Senhor. Então, quando a gente fala que ele é chamado de consolador, por que ele é chamado de consolador? Porque ele está ao nosso lado, né? Sempre nos consolando, sempre nos dirigindo. Então, Jesus afirmou, portanto, que o Espírito Santo é o seu glorioso legado. Ou seja, Jesus deixou o Espírito Santo para nós. Esse foi o legado que ele deixou, que foi enviado para habitar em nós, e não só isso, mas para estar conosco. Esse é o selo que autentica a nossa garantia de salvação eterna. Sabe quando você vai no cartório, você tem que a Maria chegou também, boa noite, Maria. E você fala assim, ó, preciso de uma cópia autenticada, ou seja, é uma cópia totalmente fiel àquele documento que você levou. E ele bate um carimbão lá, né, o cartório, pá, autenticado. E com aquilo você vai em todos os lugares e apresenta aquilo, não precisa apresentar o original. Então é isso que ele fala para nós, que o Espírito Santo, né, é o nosso selo, aquele que nos autentica a salvação eterna. Depois do Espírito Santo, as Escrituras Sagradas. Paulo orientou os Tessalonicenses dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Está lá em 1 Tessalonicenses 4,18. E quais são essas palavras? Né? Sem dúvida, ele se referia ao quê? À Escritura, à Bíblia. Então, pessoal, é aquilo que a gente também fala muito. Se você está num momento com uma pessoa que você não sabe o que dizer, não sabe o que falar, leia a Bíblia. Compartilhe a palavra com a pessoa, porque você não erra. Você não erra. Ore junto com essa pessoa, divida a palavra com ela. Porque, sem dúvida nenhuma, a palavra nos traz encorajamento. Né? Quantas vezes a gente está triste e vai buscar na palavra o Senhor e Ele fala com a gente de uma forma, né, tremenda. Ou seja, um exemplo muito claro, né? E um texto da palavra muito conhecido. Né? Leva os olhos para o monte, onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Mas quantas vezes a gente está tão aflito e na hora que a gente leva os nossos olhos ao céu e busca ao Senhor, a gente sente aquele consolo, né? Aquele refrigério dele. Quantas vezes a gente está preocupado com alguma situação e a gente vai para a palavra, ele nos dá uma palavra de encorajamento, como eu compartilhei a semana passada, né? Esdras 7:28, que fala: sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem. Então, a palavra de Deus nos encoraja, e através da palavra de Deus nós também podemos encorajar as pessoas. E um terceiro ponto sobre as formas divinas de encorajar são os irmãos. Este terceiro e último ponto nos remete ao fato de que todos nós, todos, pastor, o bispo, quem está na liderança, quem não está, todos nós, igreja, podemos ser vulneráveis, ou seja, somos vulneráveis aos golpes esmagadores do desânimo.
Já aconteceu com você um dia que você não querer levantar da cama? E você não tem explicação nenhuma do porquê? A gente se sente desanimado. Agora, diante do que a gente está passando, as preocupações são maiores, né? Mas muitas vezes a gente se sente desanimado, a gente se sente sozinho. Então, todos nós temos algum momento na nossa vida possibilidades, né, de acontecer isso, da corda ser rompida e o desânimo tornar-se um fato objetivo, ou seja, um fato real. São estes momentos em que nós olhamos para as ondas, ou seja, olhamos mais para as ondas, né, do que para Jesus. Lembra da passagem de Pedro andando sobre as águas? Enquanto ele olhou para Jesus, ele permaneceu firme. Quando ele olhou para o lado, foi a hora que ele titubeou. E muitas vezes a gente, diante das adversidades e desses desânimos, perdemos o foco e não olhamos para Jesus. Daí a gente olha para a pessoa do lado, a gente olha para o pecado do irmão, a gente olha para aquilo que não está dando certo e esquece de olhar para aquele que é o nosso Senhor e Salvador, para aquele que vai nos encorajar, para aquele que vai nos conduzir para o caminho certo. E são nesses momentos que as pessoas em quem mais confiamos podem nos desamparar. Por quê? Porque pode ser que ela também esteja vulnerável. Então, olha só, o sentido da palavra encorajamento, que aparece na Bíblia como exortação, consolo e ânimo, é de colocar-se ao lado de alguém para ajudá-lo, ou seja, para ampará-lo e para protegê-lo. Então, encorajar é ajudar, é amparar, é proteger. A Bíblia recomenda que aqueles que já experimentaram a consolação de Deus devem consolar os outros. Ou seja, a vida cristã tem que ser vivida numa dimensão, né, solidária, ou seja, sempre buscando ajudar alguém. Já aconteceu com vocês, tenho certeza disso, de algum dia você tá tão triste, você tá tão magoado, você tá querendo receber uma oração de alguém. E, na verdade, a Ana até é um testemunho disso, né, Ana? Olha lá, o nosso mocinho. E, na verdade, aconteceu alguma situação que você tem que guardar a sua dor dentro do seu bolsinho, né, e ajudar uma pessoa. Ó, tem um mocinho que tá risonho ali, né, Anthony? Desde cedo já participando com a gente. Então, o que acontece? Muitas vezes, gente, a gente também vai estar vulnerável, a gente também vai estar triste, mas vão aparecer pessoas que nós precisamos encorajá-las, mesmo no momento que nós não temos coragem. E é nessas horas que acontece o sobrenatural de Deus. Quando a gente fala assim, Senhor, mas eu não tenho nem para mim, mas eu vou sustentar aquela pessoa. Aí o Espírito Santo vem e nos consola, e nos exorta, e nos sustenta e cuida de nós. Então, olha só. Questões práticas para encorajar alguém. Além do encorajamento ser uma ordem, um mandamento, uma obrigação, um dever de todo cristão, há duas práticas no exercício do encorajamento. Primeira, o encorajamento deve ser praticado e baseado nas necessidades sentidas, aquilo que a pessoa compartilha, como aconteceu com Jesus e a mulher samaritana. Lembra da passagem de Jesus e da mulher samaritana? Quando ela dá água para ele, ela compartilhou, né, o que estava acontecendo. E o Senhor entendeu a aflição dela e foi uma passagem linda. Quem ainda não leu, leia. Então, olha só. As necessidades ali, né, esse encontro foi baseado nas necessidades sentidas, ou seja, aquilo que ela estava precisando. E a segunda prática o encorajamento deve ser baseado nas necessidades observadas, ou seja, aquilo que nós percebemos que o outro tem dificuldade. Então, olha só. Características indispensáveis ao encorajador. Para você ser um encorajador, você precisa ser um facilitador, ou seja, não é resolver o problema, não é chegar e resolver, não é dar o peixe, né? É ensinar a pescar. Então, você vai ajudar a pessoa a resolver aquele problema, não resolver para ela. Porque se você resolver para ela, todas as vezes, ela não vai aprender a resolver sozinha. Aí, todas as vezes, ela vai ter uma dependência de você, certo? Então, um facilitador é aquele que ensina a resolver. Então, vamos lá. Vamos dar exemplos.
você precisa... Vou dar um exemplo simples, Ana Laura. Ela quer aprender a fazer arroz. Para mim, é muito mais fácil que eu fazer o arroz, porque a bagunça é muito menor, não suja panela, não espirra nada, né? E pôr o arroz para ela comer. Só que se toda vez eu for fazer o arroz para ela, porque para mim é mais fácil, eu nunca vou encorajar ela a aprender a fazer. Então, teve igual o bolo. Esses dias ela queria fazer bolo. Sujou o micro-ondas, espirrou, queimou, né? Mas mesmo assim, eu encorajei ela a fazer, porque ela precisa aprender. Então, vamos fazer de novo. Aqueles de canequinha, né? Que é só um ovinho, põe uma colher de trigo, põe não sei o que. É a moda agora das crianças. E daí põe a caneca no micro-ondas. Fez um estrago, gente, as primeiras vezes, né? Mas o que eu fiz? Eu fui uma facilitadora. Então, eu ensinei a quebrar o ovo. Dosamos o tempo que ficava no micro-ondas, né? Mas não resolvi o problema dela. Porque eu podia fazer a receita, pôr a caneca lá, né? Igual do arroz. E tá tudo resolvido. Mas não é isso. Eu preciso ajudar ela a vencer essa dificuldade, né? Então, igual o Anthony, daqui uns dias, vai começar a entrar na papinha. Vão ter coisas que para Ana é muito mais fácil só bater no liquidificador, Ana. Mas não é isso. Ele precisa pegar na mão, ele precisa sentir a textura para ele aprender a não afogar, para ele aprender a comer. Então, são assim com as pessoas que são os nossos facilitadores. Oi, pessoal. Né? Então é isso. Ele tem que estar disponível e aberto. Peraí, pessoal, só um pouquinho. Deixa eu só um minuto. Perdão, pessoal. É que tivemos um problema canino aqui. Tive que pedir para eles acudirem as cachorras ali, porque estava disputando comigo o som aqui, não estava dando certo. Então, facilitador, estar disponível e aberto para que as pessoas confiem a ele seus temores e as suas necessidades. Ou seja, a gente precisa estar disponível para ajudar as pessoas a solucionarem os seus problemas, mas não resolverem os problemas para elas, certo? Olha só, apoiador, ele fortalece o fraco na fé, especialmente os que caíram em algum pecado. Ou seja, nós precisamos encorajar essas pessoas a permanecer na fé e não permanecer no pecado. Aí é um momento que a gente tem que ser muito sábio, né? Porque a gente precisa apoiar ele. Sabe quando Jesus abomina o pecado e ama o pecador? É assim que a gente tem que agir. Não é hora de cobrar, não é hora de chamar atenção, mas é a hora de apoiar, né? De trazer para perto, especialmente esses que caíram em algum pecado. 3, ter discernimento. Ou seja, ele tem capacidade espiritual para captar quando o sofrimento ou a dor serve para o crescimento espiritual. Ou seja, a gente precisa ouvir essas pessoas, né? Ter esse discernimento de deixar as pessoas falar para entender o que está acontecendo, para poder ajudar, encorajar para que elas permaneçam. Ou seja, mais um tema. 4, esperança. Essa é mais uma característica. Então, a gente viu que as características do encorajador é ele ser um facilitador, ele ser um apoiador, ele ter discernimento e ele ter esperança. Ele está sempre, ou seja, crer que Deus está sempre, em qualquer circunstância, crendo na possibilidade. Ou seja, nós como encorajadores, precisamos levar as pessoas a ter esperança, né? Crer que mesmo diante de tudo estar sendo ao contrário, né? O Senhor está no controle. Nós temos que levar essas pessoas, trazerem à memória aquilo que gera esperança nelas. E para nós concluirmos esse resumo, essa introdução de como vai ser esse estudo, né? O pastor Josadak trabalha com a gente assim. Todos nós, em algum momento da vida, necessitamos de alguém que se disponha a ouvir, que guarde os nossos segredos, que seja um lugar seguro, um lugar de proteção e garantia, que possa trazer sabedoria do alto às áreas enfraquecidas da nossa vida, que possa nutrir nossa alma para continuarmos a caminhada. Ou seja, nós vamos começar a aprender através desse estudo, né, todas as características para que nós possamos ser encorajadores na vida das pessoas. Vocês estão dispostos a isso?
né? Eu estou disposta a aprender à luz da palavra, como ser uma encorajadora para pessoas que estão desanimadas, né? Para pessoas que estão longe da fé, para resgatar pessoas. Então, esse estudo vai trazer isso para nós, né? Ele vai nos ajudar a entender quais são as necessidades das pessoas, a nos ajudar a estar à disposição dessas pessoas, a ouvir essas pessoas, a guardar o segredo dessas pessoas, para que a gente possa nutrir, não só aquela pessoa, mas nós também, para continuarmos a caminhada. Amém? Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode abrir os microfones. E eu vou deixar 2 perguntinhas para vocês pensarem aí durante a semana, para que a gente venha entrar na nossa próxima aula, que vai ser Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. A gente já vai entrar daí no livro de Ruth, aí é uma aula mais aprofundada, mais extensa. E olha só, entre as fofocas, palavras torpes e perseguição gratuita, qual machuca mais você? Pensa aí e vai pensando nisso durante essa semana. O que machuca mais você? O que faz você se sentir desencorajado? Uma fofoca? Né? Uma palavra torpe, que são aquelas palavras que não servem para edificar em nada, né? Ou uma perseguição. Sabe quando a gente fala assim, meu Deus, essa pessoa está me perseguindo, ela fica falando as coisas, ela não larga do meu pé. Né? O que machuca mais você? Até como eu já fiz essa aula, o meu tá até escritinho aqui, né? No meu caso, o que me machuca muito são fofocas, né? São assim as pessoas falarem coisas que não sabem. Então vem e pergunta para mim, fala Jerusalém, tem uma tal coisa que eu vou me sentir melhor, mesmo que seja uma coisa que me machuque, mas prefiro eu resolver, entender, do que ficar falando, nossa, você viu isso, ó, você viu aquilo, então isso me machuca muito, né? Eu não sei o que machuca vocês. E a segunda perguntinha é: em qual das características do encorajador você é a mais forte? Qual que é a característica do encorajador que você é mais forte em uma pessoa? Eu coloquei assim que eu gosto muito de apoiar, coloquei apoiador, e gosto muito de trazer à memória das pessoas aquilo que gera esperança. Então, quais dessas características você enxerga em você? Você é mais facilitador? Você é um apoiador? Né? Você é aquela que tem um discernimento? Né? Ou você é aquela que traz a esperança? Então, trabalhe isso essa semana. Vá pensando sobre isso para que a gente possa, semana que vem, entrar mais nesse estudo e se aprofundar mais. E vai ser bênção. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Vocês estão muito quietinhos, abre os microfones aí. Só tá eu de microfone aberto. Ó, gente, hoje elas estão uma benção, essas meninas minhas. Eu acho que é a chuva que deixa alvoroçado. Igual a gente fala que deixa as crianças alvoroçadas, deixa os bichinhos também. Né? Mas amém, pessoal. Ninguém quer falar nada? A Rô tá lá quietinha, só tô enxergando um pedacinho da testa da Rô lá. Agora eu enxerguei ela. Né? Mas eu acho que vai ser muita bênção para nós. Vocês estão gostando? Claro. Oi, Rô. Tá muito frio. Ai, Rô, tá frio. Tá, E eu preciso né? confessar para vocês. Hoje eu fiz janta antes do discipulado, comi. Acho que no frio a gente come mais, né? Come, toda hora. Comi. Não estou sendo uma encorajadora do povo manter a forma aqui em casa, gente. Preciso mudar, porque eu tô encorajando todo mundo a engordar aqui. O negócio tá tenso. Então, você falou do discipulado hoje, foi muito, assim, certeiro a palavra, porque o meu irmão esteve aqui agora à tarde, passou aqui para tomar um café e ele está passando por uma luta com o filho. Ele já foi internado no Manaim, já foi internado em outras clínicas e não se liberta do vício da droga. E daí ele tá acabado, assim, sabe? Tá acabado, tá... Nossa, meu irmão tá um caco de gente. Chora muito, não sabe como ajudar o filho.
filho dele realmente está doente, o menino está doente. Ele falou, meu filho nunca sarou e não sabe o que fazer mais. Não sai de casa com medo do menino sair e as coisas ruins lá fora pegar ele, porque ele tem certeza que o menino está devendo. Tem 27 anos. E Meu há Deus. 7 anos eles estão lutando com isso. Rô, depois você passa o nome dele para nós estar em oração. E é isso mesmo, Rô. Você tem que fortalecer o teu irmão, encorajar, né, para que ele permaneça, porque ele, pelo que se relatou para nós, ele acaba se tornando um refém do próprio filho, no sentido assim, não no sentido de proteger o filho, né? Como você falou, ele não sai de casa porque ele quer estar perto, ele quer cuidar, e muitas vezes ele pode realmente vir a se abater, né, Rô? A desanimar, a não conseguir enxergar a luz no fim do túnel. Ele falou que trabalha e 24 horas ele está no trabalho pensando no menino, no menino, no menino. E tá difícil. A vida deles virou um cativeiro, assim. A mulher chora, a filha chora, ele chora, o rapaz chora. Eu Então, imagino. olha, deu dó dele hoje. Hoje eu encorajei ele muito, falei que eu podia, mas eu vi assim que tá difícil para ele. Rô, tem um livrinho que chama Dias Melhores Virão. Eu acho que é do Max Lucado. É um livrinho bem fininho, sabe? Vamos ver se a gente acha na internet. Se acha assim para baixar em PDF. Lembra eu, Rô? Se eu achar o arquivo, eu te mando, você manda pro seu irmão para ele ler. Qual que é o nome do livro? Dias Melhores Virão. Eu acho que eu até tenho um aqui, Rô. Deixa eu ver. Eu não lembro. Aqui, ó. Esse livrinho é assim, gente. Eu compro, aí Deus fala assim, dá para tal pessoa. Eu compro, Deus fala, dá para tal pessoa. Eu nunca tenho um aqui em casa. Mas eu tenho, ó. Esse daqui, eu dei presente pro pastor, ó. Dia 16 de setembro de 2009. Há 11 anos atrás. O dele ainda ficou aqui. Eu fui dando os outros. Escrevi aquele versículo, ó, de Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Então, ele fala assim, ó. Quando sua perspectiva está em Deus, seu foco está naquele que vence qualquer tempestade que a vida pode trazer. O que fazer quando perdemos o emprego, nosso casamento termina, ou quando perdemos amigos e entes queridos? Ele vai relatando, né? A espiritualidade cristã nos responde dizendo que Deus não recua diante dos nossos problemas. Mesmo quando estamos feridos, Deus se faz presente. Ele está sempre no controle da situação, nos acompanhando até a chegada de dias melhores. No entanto, quando tragédias graves ou perdas incompreensíveis ocorrem, tendemos a... Internet? A dela? A dela? Voltei, gente. Meu computador acabou a bateria. Vocês estão me escutando? Então vamos terminar aqui rapidinho. Voltei no meu celular. Então, mas ó, é esse livrinho aqui. Ele fala sobre isso, né? É comum nesses momentos surgirem perguntas assim: como Deus permitiu? Como Deus pode fazer algo bom diante dessa tristeza? Como acreditar em Deus em meio a tanto sofrimento? Nesse livro vamos encontrar as respostas para as angústias que temos quando nada parece dar certo. Vamos descobrir que Deus está sempre no controle da nossa história e da nossa vida e que o melhor ainda está por vir. Ele é bem fininho, gente. Eu recomendo a todos vocês. Chama Dias Melhores Virão, do Max Lucado. A gente vai procurar, Tio. Vamos, Rô. E eu procuro aqui também, se a gente acha para baixar, sabe? Em PDF, porque daí ele pode ler no celular. Obrigada pela dica. É um livrinho assim muito bom para esses momentos, sabe, Rô? Porque como ele é um livrinho gostoso de ler, porque muitas vezes diante dessas situações nós não temos vontade nem de ler, gente. Vamos falar a verdade. Quando a gente está triste, a gente não quer ler a palavra, né? Parece que o inimigo põe 2 pezinhos assim, ó, no olho da gente para a gente não ler. Então esse é um livro assim que ele é pequenininho e que
sabe, nos ajuda nisso. Pessoal, não tô vendo vocês, agora eu tô. O Danielzinho tá me auxiliando aqui, mas nós já vamos encerrar, filho. Eu encerro pelo celular? Eu encerro pelo celular mesmo, que acabou a bateria do meu computador. Hoje eu não me atentei a deixar carregando. Mas, pessoal, alguém quer fazer algum comentário antes da gente orar? Encerrando. Ninguém quer falar nada, amém? Tô com frio. Eu também tô com frio. Olha, o Du tá até embrulhado, mas aqui nós tentamos ligar o fogão a lenha, mas ficamos tudo cheirando lenha. Tive que lavar a blusa, lavar tudo, gente. Ficou um cheiro, sabe aquele cheiro gostoso da lenha? Mas daí ficou na roupa, no cabelo. Não sei o que tá voltando o cheiro, não sei o que aconteceu. É cheiro da mulher da roça. Ai, gente, mas olha, que bom estar com vocês, viu? Eu vou estar orando então para a gente encerrar e, né, pensem sobre essas perguntas que a gente conversou, né? O que machuca mais a gente? São as fofocas, são as palavras torpes ou se essa perseguição, né? E quais dessas características? Vou falar de novo para a gente gravar bem: facilitador, apoiador, discernimento ou esperança? Quais você enxerga em você para que você seja um encorajador na vida das pessoas? Amém? Pensem aí e vamos conversando, tá? E se vocês já quiserem ler Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, né? E entendendo um pouco esse texto, a gente vai falar um pouquinho sobre ele semana que vem. Ruth 1, do 1 ao 5. Tá bom? Vamos estar orando então? Rô, como que é o nome do seu sobrinho? Michel Henrique. Michel Henrique. Deixa eu até anotar aqui que depois eu passo no meu caderninho, Rô. Michel Henrique. Então, nós vamos estar orando por ele. Pessoal, agora com esse friozinho, né? A gente sabe que vem as outras doenças respiratórias. Então, por favor, saiam só se necessário. Se tiver que sair, usa máscara, lava a mão. Vamos redobrar os cuidados aí, porque esse mês de julho tá preocupante. Mas em nome de Jesus a gente vai vencer, a gente vai passar por tudo isso e vai acabar logo, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos estar orando então. Se Deus quiser também o ciclone não vai chegar, acho que já passou, não vai vir outro vento, não vai acontecer nada essa noite, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, estar colocando tudo isso diante do Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento na tua presença, Senhor, por esse momento, ó Pai, onde a gente pode aprender da tua palavra, onde a gente pode, Senhor, nos encorajarmos, ó Pai, a perseverar, Senhor, a continuar. E quando nós estamos buscando isso no Senhor, ó Pai, o Senhor também nos levanta a encorajar, Pai, pessoas, Pai. Que através desse estudo, Senhor, nós possamos ser instrumentos de salvação na vida das pessoas, Senhor. Que através desse estudo também, Pai, nós possamos, ó Deus, a sentir mais a tua presença, Senhor, que nós possamos também, ó Deus, a não perder a esperança, Senhor, no meio das adversidades, ó Pai, mas que através desse estudo nós venhamos a nos achegar mais a Ti. Eu quero colocar, Senhor, diante do Senhor, todas as famílias, ó Pai, da nossa igreja, Senhor, te pedir que o Senhor esteja guardando, Senhor, livrando, ó Pai, cada casa, cada lar, Senhor, desse vírus, Senhor, dessa peste, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar também a vida, Deus, do sobrinho da Rô, do Michel. Te pedir, Senhor, que a tua mão esteja estendida, Senhor, sobre ele, que aonde ele estiver agora, Pai, ele possa sentir, ó Deus, o teu Espírito Santo, ó Pai, ministrando o coração dele, Senhor. Nós queremos repreender na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Todo dardo, Senhor, todo intento de Satanás contra a vida desse jovem, Senhor. Repreender todo vício, Senhor. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, declarar, Pai, que para a honra e para a glória do teu nome, ó Deus, ele será liberto, Senhor. Nós cremos, Senhor, no teu poder, Senhor. Pai, sustenta esse pai, Senhor, que está aflito, Senhor, pelo filho.
Traz ao coração dele esperança, Pai. E que ele possa ver que o Senhor está com ele nessa batalha, Senhor. Que ele possa, Pai, se sentir encorajado pelo Teu Espírito Santo de Deus, Senhor, a permanecer, ó Pai, lutando e orando pelo seu filho, ó Deus. Quero colocar toda essa família, Senhor, na concha das Tuas mãos. Que o Senhor use poderosamente a vida da Rô, a vida do Du, Senhor, para que eles sejam encorajadores, ó Pai, do cunhado nesse momento, Senhor. Quero te agradecer por esse momento, quero te agradecer por cada lar aqui representado, Pai. Te pedir ao Senhor que o Senhor esteja nos guardando, que o Senhor esteja nos livrando de todo o mal, Senhor. Entregamos esse resto de semana nas Tuas mãos. Desde já, Pai, entregamos a nossa escola dominical, o nosso culto de domingo, Pai. Ser conosco, Pai, todos os dias, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus